E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 ETFs americanos para você investir e ganhar dividendos em dólar todos os meses na sua conta. Eu sei que muitas pessoas querem investir fora do Brasil e ganhar dividendos em dólar, mas tem muito medo de errar na hora de analisar as empresas para colocar na carteira. Por isso, os ETFs, na minha opinião, são a melhor maneira de você investir nos Estados Unidos e também de receber dividendos em dólar. Existem muitos ETFs que pagam dividendos mensais e eu vou te mostrar 3 deles aqui no vídeo de hoje. Mas antes de eu te mostrar esses 3 ETFs, eu quero pedir que, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você já se inscreva e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E também peço que, se esse vídeo te agregar alguma coisa na sua vida, te ajudar de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like, para me ajudar a fazer esse canal a crescer cada vez mais e levar esse conteúdo de investimento para cada vez mais pessoas, beleza? Posso contar com o seu like? Então agora eu te convido para a gente ir lá para a tela do meu computador para começar o conteúdo do vídeo de hoje. E para começar, a gente tem que entender o que é um ETF. Então, um ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. Um ETF também pode ser chamado de fundo de índice. A maioria dos ETFs acompanham algum tipo de índice, como o índice de ações ou índice de títulos. Para dar um exemplo mais claro, aqui no Brasil a gente tem o ETF BOVA11. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele é um ETF que replica o índice Ibovespa, ou seja, esse gestor ali do fundo compra todas as empresas que estão dentro do índice Ibovespa para replicar o índice Ibovespa. Mas ele não paga dividendos mensais. Na verdade, o BOVA11 ele não paga dividendo. Ele recebe os dividendos das empresas e reinveste nas empresas. Na teoria, isso seria tranquilo, não teria nada de anormal, de ruim nisso. O que acontece é que você não vai receber esses dividendos. E os dividendos aqui no Brasil são isentos de imposto de renda. E você vai ter um ganho de capital muito maior no longo prazo. E quando você precisar retirar esse dinheiro ou vender essas cotas do BOVA11, você vai ter que pagar um ganho de capital muito mais alto. Você vai ter imposto sobre aquele ganho de capital mais alto, porque você não recebeu os dividendos que são isentos de imposto de renda. Por isso é tão importante a gente investir nesses ETFs que pagam dividendos mensais, porque aí o ganho de capital vai ser menor e os dividendos vão ser livres do imposto. Então, fiscalmente falando, você tem uma vantagem em investir em ETFs que pagam os dividendos mensais. Beleza? Entendido o que é um ETF, vamos começar então aqui a falar do primeiro ETF do vídeo de hoje, que é o SPHD. O SPHD inclui na carteira as 50 empresas menos voláteis, escolhidas de uma lista de 75 empresas de maior rendimento de dividendos do S&P 500. E o fundo então pondera essas ações selecionadas com base no rendimento de dividendos dos 12 meses. Então o que acontece? Temos o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O S&P 500 ele é um índice que tem dentro dele as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse fundo seleciona, faz uma lista das 75 empresas de maior rendimento nos últimos 12 meses, as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. E ele seleciona 50 delas, das 75 ele pega as 50 melhores empresas e as melhores pagadoras de dividendo. Então, dentro de todas aquelas empresas, esse fundo aqui, esse ETF, tem apenas aquelas melhores, as que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. E ele não pode investir mais de 25% em apenas um único setor. Isso ajuda o fundo a ser mais diversificado. O SPHD está cotado atualmente a $39,11. E agora a gente vai ver alguns indicadores desse ETF. Vamos começar aqui falando da data de início. Esse ETF teve seu início em 2012, então já fazem aí 10 anos que ele está no mercado. Ele tem uma taxa de administração de 0,30%. A taxa de administração aqui de um ETF funciona basicamente igual a de um fundo imobiliário aqui no Brasil. A gente está acostumado aí com a taxa de administração de 1%, 1,25% até 1,5%. Nesse caso aqui é 0,30%, então ele tem uma taxa de administração bem baixa. Ele possui 3,4 bilhões de ativos sobre a gestão desse ETF e ele tem uma liquidez, um volume médio diário de negociações de 50,7 milhões. Então, na questão de liquidez, ele também é bem tranquilo. Falando aqui de relação preço-lucro, o PL,
assim como as empresas, aqui as ações aqui no Brasil, ele também tem esse indicador PL, que é o preço pelo lucro. É basicamente a mesma coisa das empresas aqui do Brasil. E aqui a gente tem um PL de 13,3. A relação preço-lucro, né, o P sobre VP, está em 1,91. Aqui o preço sobre o valor patrimonial funciona também basicamente da mesma forma que as ações e os fundos imobiliários aqui no Brasil. No caso aqui, a gente tem um ETF negociado 1,9 vezes aí o seu valor patrimonial. E na questão de distribuição de rendimento, né, dos dividendos, esse ETF aqui tem uma média de 4,24%. Você pode achar que é pouco, né? A gente é acostumado aqui com os fundos imobiliários pagando 1%, até 1,5% ao mês, mas a gente tem que entender que isso aqui é em dólar, tá, pessoal? Então 4,24% em dólar é uma boa rentabilidade. E o fundo possui atualmente aqui 51 empresas dentro da sua carteira. Vamos continuar aqui vendo mais algumas informações aqui sobre o fundo. Agora a gente vai olhar sobre a diversificação desse fundo. Começando pela diversificação da carteira por setor. A gente tem aqui 28,2%, né, 28,20% do fundo alocado no setor financeiro, 19,53% no setor de utilidades e 12,15% no setor de consumíveis não duráveis. Então ele é um fundo bem tranquilo na questão da diversificação por setor. Agora a gente vai olhar a diversificação da carteira por empresas. A gente tem aqui a maior posição do fundo, representando apenas 3,21% do patrimônio. Então ele é um fundo extremamente bem diversificado, ele não tem nada concentrado ali em nenhuma empresa e também em nenhum setor. E se a gente pegar essas 10 maiores posições aqui, né, as 10 maiores posições dentro da carteira do fundo, elas somadas juntas vão ter apenas 26,22% do patrimônio do fundo. Então na questão de diversificação, tanto por setor, tanto por empresa, o fundo está bem tranquilo, é um fundo bem diversificado. Aqui a gente tem no gráfico os dividendos pagos pelo fundo desde o ano de 2013, então o fundo veio crescendo bastante aqui os seus dividendos aqui no ano de 2022. Lembrando que aqui não acabou ainda, então provavelmente o fundo ainda vai pagar mais dividendos aqui no ano de 2022. E aqui na tabela a gente tem os pagamentos, né, as datas de pagamento aí dos dividendos e também o valor que o fundo pagou. A gente consegue ver aqui nessa coluna do pagamento que o fundo pagou dividendos todos os meses, aqui no mês 9 de 2022, o mês 8, o mês 7, o mês 6, mês 5. Então ele pagou dividendo aqui todos os meses. E aqui nessa outra coluna a gente tem o valor pago, né, o valor pago por cota. Aqui no mês de setembro de 2022, o fundo pagou 14 centavos de dólar. No mês 8, então em agosto, ele pagou também 14 centavos. Mês 7 ele pagou 14 centavos. Mês 6 também 14 centavos. Então ele tem ali uma linearidade nos seus dividendos. Ele paga ali bem tranquilo, né, bem linear os seus dividendos. Então tem uma certa previsibilidade dentro deste fundo aí de quanto você vai receber de dividendo. Eu gosto muito de fundos assim, até mesmo fundos imobiliários assim que pagam ali uma média mensal que não oscilam muito os seus rendimentos. Então, pessoal, esse foi o primeiro fundo. Agora a gente vai falar... o primeiro ETF, né, que também é um fundo de investimento. E agora a gente vai falar do segundo ETF do vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir de novo, caso você esteja gostando desse vídeo, caso esse vídeo esteja te ajudando de alguma forma, que você deixe o seu like aqui para mim. E também se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Isso vai me ajudar muito, tá, pessoal? Então, deixa o like aí. Vamos lá, então, falar agora sobre o segundo ETF do vídeo de hoje, que é o ETF JEPI, J-E-P-I. O gestor seleciona ações do índice S&P 500, utilizando um processo para identificar ações de valor com características favoráveis de risco e retorno. O objetivo é proporcionar o mesmo retorno do índice S&P 500, mas com menor volatilidade. Então aqui, esse índice S&P 500, como eu disse, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e esse ETF seleciona só as melhores com a menor volatilidade. Então ele pega as que mais pagam dividendos e que tem a menor volatilidade e coloca na sua carteira. E ele tenta replicar ali a mesma valorização do S&P 500 num prazo aí de 3 a 5 anos. Esse ETF está cotado atualmente a 51 dólares e 23 centavos. Agora a gente vai olhar aqui também alguns indicadores desse ETF. O emissor é o JP Morgan, então é um banco bem grande lá dos Estados Unidos, provavelmente você já ouviu falar nesse banco. Ele teve seu início em 2020, então ele é um fundo, né, mais recente, um ETF mais recente.
Ele tem uma taxa de administração de 0,35% e possui 12,8 bilhões de ativos sob gestão. Então ele é um fundo bem grande lá nos Estados Unidos. E a média diária, o volume médio diário de negociações está em 178 milhões. Então na questão de liquidez, bem tranquilo também. A gente tem aqui uma relação preço-lucro, um PL de 20,55 e um PVP de 4,47. Mas olha só que interessante isso aqui, pessoal. Os rendimentos. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou 10,23%. Isso aqui em dólar, pessoal, é um rendimento muito bom, muito acima da média. Muito acima da média. É um rendimento extraordinário aqui para esse ETF. E ele tem atualmente 109 empresas dentro da sua carteira de investimento. Aqui a gente tem a diversificação por setor. Aqui os 3 maiores setores aqui que o fundo investe, Dinheiro e derivativos, com 17,17%, financeiro, 11,63%, e consumíveis não duráveis, com 10,64%. Então ele é um fundo bem diversificado também por setor. E aqui na diversificação da carteira por empresas, ele é mais bem diversificado ainda. Se a gente somar aqui essas 10 maiores participações aqui dentro do portfólio do fundo, a gente tem apenas 29,27%. Então, questão de diversificação tranquilo também aqui para esse ETF. Aqui a gente tem a distribuição de dividendos por ano, do ano de 2020, 2021 e 2022. O fundo já pagou mais aqui em 2022 do que pagou em 2020 e provavelmente ainda vai pagar mais dividendos, porque ele paga todos os meses, então ele vai sim pagar mais dividendos e vai ultrapassar aqui até mesmo o ano de 2021. Agora a gente vai dar uma olhadinha na tabela para ver quanto que ele está pagando de dividendos. Aqui a gente tem as datas de pagamento. Então ele pagou aqui no mês 9, dia 7/9, 4/8, 7/7, 6/6. E aqui o último dividendo dele foi de 0,55 centavos de dólar por cota. Em agosto o fundo pagou 49 centavos e em julho o fundo pagou 62 centavos. Então o fundo oscila um pouco esses dividendos, mas não é tão grande assim essa oscilação. Tem também uma certa previsibilidade ali nos seus resultados, beleza? Pessoal, se você está gostando do vídeo, deixa um comentário aqui para mim saber. Coloca aqui se você investe em algum ETF ou se você pretende comprar algum ETF e também se você conhecia esses ETFs aqui do vídeo. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, beleza? O terceiro ETF do vídeo de hoje é o PFF. Ele tem como alvo ativos, títulos preferenciais, independente da classificação de crédito, fornecendo uma carteira ampla e diversificada. Então a gente tem duas classes de ações, as ordinárias e as preferenciais. As ordinárias são aquelas que dão direito a voto. As preferenciais não dão direito a voto, mas têm preferência na hora da distribuição de dividendos, ou seja, elas recebem um pouco mais de dividendos e têm a preferência. Então este fundo ele seleciona as empresas que mais pagam dividendos e ele compra apenas as ações preferenciais, beleza? E esse ETF está cotado atualmente a $31,67. Aqui a gente tem alguns indicadores sobre esse fundo. Ele teve seu início em 2007, então já é um fundo bem antigo. Ele tem uma taxa de administração de 0,45% e tem 14,2 bilhões de ativos sob gestão. Então ele também é um fundo bem grande. E ele tem um volume médio, um volume médio diário de negociações de 130,2 milhões. Então na questão de liquidez aqui também muito tranquilo. Em geral, os ETFs têm uma liquidez bem alta no mercado, então se você for investir em um ETF, você vai estar tranquilo na questão de liquidez. Aqui a gente tem a diversificação da carteira por setor. O setor financeiro representa 68,3% da carteira, utilidades representam 12% e comunicações 4,5%. O fundo também tem tecnologia eletrônica, tecnologia em saúde e outros setores ali com menor relevância dentro do fundo. Já na diversificação da carteira por empresas, a gente consegue ver que a maior empresa, a empresa que tem maior participação no fundo é a Wells Fargo, também bem conhecida, representa apenas 1,99% do patrimônio do fundo. Então esse aqui, dos três, esse aqui é o mais diversificado, beleza, pessoal? Se a gente juntar as 10 maiores posições do fundo, dá apenas 12,83%. Então na questão de diversificação, ele é um fundo bem tranquilo, um fundo muito seguro para quem quer buscar segurança e também dividendos todos os meses. Agora a gente vai olhar aqui
o gráfico de dividendos. A gente consegue ver que o fundo vem sofrendo um pouco aqui, né, desde o ano de 2019, ele começou a pagar um pouco menos de dividendos. 2020 também, 2021, mas isso aqui é normal, né, pessoal? Nos últimos anos aí a gente enfrentou muitos problemas e os Estados Unidos também estão tendo alguns problemas lá com a inflação ainda, mas provável que aqui ele vá crescer ainda mais aqui os dividendos no ano de 2022. No caso aqui também bem tranquilo, um pouco de queda, mas nada assim demais, nada acentuado. Aqui a gente tem a tabela com as datas de pagamento e quanto o fundo paga por cota, né? Então o fundo pagou a última vez no dia 8/9, pagou também no dia 5/8, 8/7. O último dividendo aqui do fundo foi de 15 centavos de dólar. Em agosto ele pagou 16 centavos de dólar e em julho 17 centavos de dólar. Ele oscila um pouco ali, mas alguns centavos apenas nos dividendos do fundo, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal. Dúvidas e perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, comentem aqui que eu posso trazer mais opções de ETFs para vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.